Sei que um dia saberei tudo que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por
Agora, pois, ó Senhor, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Atos, capítulo 4, versículo 29. Oremos, irmãos. Amado Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez para juntos expressarmos a nossa gratidão, apresentarmos a nossa adoração e o nosso louvor em forma de culto. Pedimos-te, Senhor, que recebas o culto que a ti prestamos neste momento, porque é preto sincero e parte do mais profundo do nosso coração. Senhor, que possas abençoar-nos nesta noite, que possas falar ao nosso coração através do teu Santo Espírito e que a tua palavra possa enriquecer os nossos corações, de tal maneira que busquemos viver uma vida de total dependência e intimidade contigo. Que cada ato deste culto possa ser do teu agrado. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso querido, o nosso muito amado Salvador. Amém, Senhor. Nós vamos entoar o hino 417 do cantor cristão. Este hino tem como título Brilha no Viver. Os aniversariantes da semana em que nos encontramos são os seguintes. Domingo, dia 23, aniversariou Luiz Nicolete Rodrigues. No dia 24, a minha sobrinha de Campinas, Vitória Nunes Lucas Souza. No dia 25, a Maria Isabel Vendramini, filha da nossa irmã Laide Vendramini, sobrinha do nosso irmão Antônio Mateus e Laura. Dia 26, aniversaria a Ruth, está aniversariando a Ruth Moraes, ou seja, hoje. Dia 29, a senhora Antônia Avelina Monteiro. No dia 29 ainda, Maria Luísa Monteiro, de 3 anos, é sobrinha do irmão Cleiton. E no dia 30, próximo domingo, estarão aniversariando a Juliana Lorenzon e a irmã Márcia Basária.
A todos os aniversariantes, nós estendemos o nosso abraço e o desejo sincero de que Deus a todos abençoe, concedendo-lhes muita saúde e muitos anos de vida, e que este novo ano seja de muitas realizações, sempre dentro da vontade do nosso Deus e Pai. Nós vamos entoar um cântico e logo em seguida faremos a leitura do texto bíblico no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler boa parte deste capítulo, Daniel, capítulo 3.
Nós vamos ler o texto bíblico no livro do profeta Daniel, como disse, capítulo 3. Gostaria de poder ler todo este capítulo, mas tomaria muito tempo, porque ele é longo, são 30 versículos. Então nós vamos ler os 20 primeiros versículos. Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 20. Leiamos. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com a altura de 60 côvados, e uma largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. A seguir, o rei Nabucodonosor mandou reunir os administradores, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, os magistrados e todos os oficiais da província que viessem para a dedicação da estátua a qual o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então os administradores, os prefeitos, os governadores, os magistrados e todos os oficiais da província se reuniram à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor levantara. Então o arauto gritou alto: para nós, ou para vós, isto é ordenado, ó povos, nações e línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aquele que não se prostrar e não adorar, no momento será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, no momento em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e de todos os tipos de música, e todos os povos e nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Entretanto, neste momento, alguns caldeus chegaram perto para denunciar os judeus. Eles responderam dizendo para Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, promulgaste um decreto qual toda a pessoa que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E aquele que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, os quais designaste sobre a administração da província de Babilônia. São eles Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não te tomam em consideração. Eles não servem a teus deuses e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então estes homens foram conduzidos perante o rei. Nabucodonosor disse-lhes: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de música, estáis prontos para vos prostrar e adorar a estátua que eu fiz? Mas se não a adorardes, sereis lançados no mesmo momento dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos resgatará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam e disseram para o rei Nabucodonosor: nós não necessitamos te responder sobre isto. Se assim for, ó rei, nosso Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e a expressão de sua face mudou contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume, e mandou aos homens mais fortes do seu exército
que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Que Deus abençoe esta porção da sua palavra no nosso coração. Nós vamos entoar mais um cântico e logo depois ouviremos a mensagem que Deus tem preparado para nós nesta noite. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E
Quero falar-vos nesta noite sobre o tema Assim não há crise que resista. Repito, assim não há crise que resista. O texto que lemos é um texto muito significativo e por isso desejo transportar-vos à planície de Dura, perto de Babilônia. Ficava na Mesopotâmia, atual Iraque. Neste reino, o rei Nabucodonosor havia congregado todos os seus líderes, os seus governadores, os príncipes oficiais do seu reino tão extenso. Imaginem comigo este quadro. Multidões de pessoas vestidas segundo os diferentes trajes de cada povo e falando diversas línguas. Todos haviam se reunido com um propósito: dar honra aos deuses do rei e em especial à estátua que ele levantara. Nabucodonosor havia levantado uma enorme imagem de ouro de 30 metros de altura, mais ou menos um edifício de 10 andares. E agora estes líderes, após terem chegado à grande planície de Dura, deveriam se curvar em adoração assim que, digamos, a orquestra real começasse a tocar. Ou isso, ou a morte. No entanto, 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, esses eram os seus nomes de identidade lá em Judá, agora chamados de Sadraque, Mesaque e Abdenego, recusaram-se a se curvar ante a estátua. Estes jovens foram trazidos presos de Jerusalém, nós falamos sobre isso há pouco tempo, aliás, há 15 dias atrás, se não me falha a memória, ou uma semana atrás, quando falei sobre o capítulo 1 de Daniel, eu citei assim como a Daniel. Eles foram trazidos ainda muito jovens, no final da adolescência, início da juventude, para a Babilônia. Aqui, diante dessa estátua, eles se recusaram a se dobrar, a se curvar, a se ajoelhar. Eles foram ensinados, segundo determinara o rei, a cultura babilônica, na língua dos caldeus, e junto com Daniel, eles foram nomeados líderes no governo do rei Nabucodonosor. Em torno deles, homens de outras nações, inclusive judeus, que com eles foram transportados, estavam se curvando à imagem de ouro em obediência ao decreto do rei. Mas não eles. Eles já haviam suscitado ciúmes por parte dos caldeus por haverem subido a postos de destaque no império. Agora, os líderes invejosos comunicaram a Nabucodonosor que eles não haviam se dobrado ante a estátua. E ao receber a notícia, o rei se enfureceu e ele disse: como membros do meu próprio governo ousam se colocar em desobediência contra mim? Naqueles dias, amados irmãos, amigos, não era raro punir os rebeldes aos decretos reais, lançando-os na fornalha ardente. O profeta Jeremias fala a respeito de 2 profetas que usaram o nome de Deus inadvertidamente para anunciar mentiras. Foram eles Edequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo.
Desta maneira mesmo nós lemos lá em Jeremias capítulo 29, versículos 21 e 22. Sem dúvida, Nabucodonosor estava acostumado a ver corpos sendo lançados nas fornalhas públicas, a ver o clarão instantâneo dos corpos em chamas e a sentir o cheiro da carne assando, a carne queimada. Agora ele estava com tamanha fúria, com tanto rancor, que ordenou a seus soldados que aquecessem a fornalha 7 vezes mais que o habitual. Quando os guardas trouxeram os 3 hebreus diante do rei, Nabucodonosor bradou: muito bem, então vocês se recusaram a se dobrar diante do meu Deus quando a música tocou? Bem, vou permitir que vocês tenham outra oportunidade. Vocês precisam saber que a fornalha em chamas está queimando 7 vezes mais. E se não se curvarem desta vez, serão jogados lá dentro e transformados em assado. Com toda certeza, de onde eles estavam, estes 3 jovens podiam sentir o calor da fornalha esbranquiçada de tão quente. E provavelmente viam os fortes soldados caindo em exaustão ao alimentar o fogo, vencidos pelo intenso calor. É certo, irmãos, que eles não queriam morrer. Eram humanos como você e eu. Só um louco iria querer morrer assado pelo fogo. Contudo, estes homens possuíam uma fé formidável. E então responderam ao rei: ó rei, nem precisamos pensar para lhe responder. Não nos curvaremos. O nosso Deus é capaz para nos livrar. Mas mesmo que ele não queira nos salvar, não adoraremos, não nos prostraremos diante da estátua. Estes jovens, sem dúvida, estavam diante da maior crise de suas vidas. Mas eles sabiam o que fazer. Agora, eu quero deixar com os irmãos que me ouvem nesta noite, e aqueles que ouvirão nos próximos dias, o que fazemos quando somos confrontados por uma crise sem precedente? É exatamente a respeito disso que quero falar-vos. É sobre isso que nós vamos raciocinar, nós vamos pensar qual deve ser a nossa atitude e o que acontece diante da atitude que tomamos. É para isso que quero chamar a atenção dos meus amados irmãos, irmãs e amados ouvintes nesta noite. Então, raciocinemos, irmãos. O que fazemos quando somos compelidos a nos curvarmos diante de outro Deus? É preciso nos lembrarmos que há condições que muitas vezes nos são impostas, que se as aceitarmos, nos farão pecar contra o nosso Deus. Eu gostaria de citar algumas dessas condições e vamos pensar como Deus se desagrada diante de cada uma delas. Em primeiro lugar, eu quero citar uma situação muito comum que tentam impor-nos quando trabalhamos em determinados lugares, nos negócios. Quando estamos cuidando dos negócios de alguém, pode ser nosso também, mas como funcionários, como empregados, né? Ou mesmo como patrões, muitas vezes nós somos compelidos a nos curvarmos diante deste Deus, os negócios. Muitas vezes nos negócios há cristãos que acabam se curvando diante do Deus monetário. A ele servem, a ele honram, e só os lucros são levados
em consideração. Eu poderia passar aqui um tempo falando a este respeito. Nós poderíamos citar até pastores, cantores, pessoas conhecidas do público que se curvam diante deste Deus, os negócios, e desta maneira acabam pecando contra o Senhor. No último carnaval, que terminou há poucas semanas, nós vimos muitos destes personagens, pastores, ou ditos pastores, e cantores, se dobrando ante esse Deus, o Deus negócio. Cristãos que se utilizam muitas vezes, inclusive, do caixa 2, que é uma prática financeira ilegal, que é usada por pessoas corruptas para se darem bem, para enriquecerem ilicitamente. Em segundo lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para um outro Deus. É o Deus que ocupa o lugar das ideias e do comportamento. Muitas vezes, a necessidade de alguém ser aceito, de ser reconhecido, de fazer parte de um determinado grupo, de ser admirado, tem levado pessoas, especialmente jovens, mas não só jovens, a afirmarem ideias e assumirem posturas nas quais não creem, e por isso acabam prejudicando sua comunhão com Deus. Essa é uma prática errada. Nós não podemos nos curvar diante deste Deus para sermos aceitos por um determinado grupo. Nós temos que, como José, assumir uma postura de cristãos autênticos, de pessoas que buscam fazer tão somente a vontade de Deus. José poderia ter se entregado à esposa de Potifar sob a argumentação de que, se não fizesse isso, ele seria preso, ele se daria mal, mas ele não fez, e por isso ele foi para a prisão. Nós precisamos ter uma postura correta nesse sentido. Em terceiro lugar, eu quero citar os relacionamentos. Esse é um Deus perigoso. A necessidade de manter relacionamentos tem levado muitas pessoas a se curvar a deuses malignos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de pessoas, de homens e mulheres que têm se curvado diante deste Deus para manterem seus relacionamentos conjugais, ainda que incorretos, ainda que errados. Uma senhora, e é verídica essa história, procurou o seu pastor. Ela estava triste porque o marido a obrigava a se vestir algumas vezes como uma prostituta, a se comportar como tal, a ter, enfim, uma vida completamente contrária aos ditames estabelecidos pela palavra de Deus. Quando o pastor perguntou-lhe por que ela se submetia a isso, ela simplesmente respondeu: "Eu amo o pastor, eu não quero perdê-lo." Infelizmente, muitas pessoas têm se submetido a coisas degradantes para satisfazer aos seus deuses pessoais. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, nós lemos um versículo muito importante que muitas pessoas não levam a sério, até muitos pastores não levam a sério, quando aconselham pessoas. O texto diz: "Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros." Muitas pessoas, não só mulheres, mas homens também,
para manterem os seus casamentos, acabam aceitando práticas incomuns e incorretas diante de Deus e até mesmo da sociedade. E a palavra de Deus fala sobre o leito puro, imaculado. Quantas mulheres sabem que seus maridos mantêm relacionamentos extraconjugais e até homens também, e no entanto, aceitam esta prática para manterem vivo o seu casamento. Isso não é de Deus. Muitos aí vão defender a tese, mas Jesus disse que as pessoas não podem se divorciar. Mas Jesus disse que a lei de Moisés permitiu por causa da dureza do coração dos seres humanos. E quando um homem ou uma mulher se entregam a prazeres extraconjugais, eles estão exatamente cometendo aquilo que Jesus chama de dureza de coração. E, portanto, os seus cônjuges não devem manter este casamento. Porque o leito há de ser puro, imaculado. Alguém vai dizer, mas não deve ser assim. Leia o que diz a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz que quando uma pessoa só olha para a outra com más intenções, já cometeu adultério. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecados, e ainda acham que podem receber as benesses de Deus. E não é assim que funciona. Em quarto lugar, muitas vezes é imposto às pessoas, aos funcionários de determinadas empresas, condições de trabalho que vão levá-los a pecar contra Deus. Muitos são constrangidos a se corromperem em seus empregos e a fazer coisas ilícitas e ruins ou a se submeterem a um assédio para não perder o emprego. Um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, talvez o terceiro, o primeiro é a Bíblia, sem dúvida. O segundo, O Peregrino. O terceiro, Em Seus Passos que Faria Jesus. Este livro conta a respeito de um despertamento espiritual ocorrido em uma igreja e conta a passagem na vida de alguns membros daquela igreja. E entre os personagens deste livro está um que tem o nome de Alexandre Powers, que era superintendente das oficinas da Estrada de Ferro lá nos Estados Unidos. Certo dia ele estava trabalhando à mesa e abriu um dos grandes envelopes da companhia que estava sobre a sua mesa. Ele imaginava que aquele envelope contivesse ordens de compra de materiais para o almoxarifado. Alexandre Powers passou os olhos na primeira página rapidamente, como era seu costume, nos envelopes que eram entregues a ele, antes de perceber que estava diante de um documento que não dizia respeito à sua área, e sim à do gerente do departamento de fretes. Folheou o documento mecanicamente, sem intenção de se inteirar do que não era da sua alçada, quando notou uma frase que provava com toda a evidência que a companhia para a qual trabalhava, uma grande companhia metroviária ou ferroviária dos Estados Unidos, estava envolvida. Era uma violação sistemática das leis comerciais do país. Tratava-se de uma transgressão tão clara como se alguém entrasse numa casa para roubar os moradores. E não eram apenas as leis do país que estavam sendo infringidas, mas os próprios estatutos da organização estavam sendo violados intencionalmente.
Não havia dúvida de que Powers tinha em mãos provas suficientes para acusar a companhia de infração voluntária e consciente dos seus próprios estatutos e das leis do Estado. O primeiro impulso de Alexandre Powers foi deixar para lá. Não lhe dizia respeito, não era da sua área, ele não tinha que, de forma alguma, infringir as leis do Estado, os estatutos da companhia. No entanto, lhe veio à mente duas questões. Primeira, se ele visse alguém assaltando a casa do seu vizinho, ele ficaria quieto ou ele tomaria uma decisão para defender o seu vizinho de tal assalto? Em segundo lugar, o mais importante, a premissa do livro. No lugar dele, Alexandre Powers, o que Jesus faria? Daí o título do livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Naquele dia, ele saiu mais tarde, foi embora, cabisbaixo, conversando com Deus. Procurou o seu pastor, eles estavam, como eu disse, num trabalho muito grande de busca por um avivamento espiritual no seio da igreja, da sociedade daquela cidade. Contou o caso ao pastor e perguntou o que ele deveria fazer. O pastor disse: olha, eu não posso dizer o que o senhor deve fazer, eu apenas vou fazer-lhe uma pergunta. Em seu lugar, o que Jesus faria? E ele não teve mais dúvidas. Ele ajuntou todas as provas. Na igreja havia o dono de um diário da cidade, foi às autoridades, entregou os documentos, levou o dono do diário e tudo foi para a primeira página do jornal da cidade. Este homem perdeu o seu emprego, um emprego que lhe dava tranquilidade para viver, a sua esposa e a sua filha. Agora estava desempregado, mas com a consciência plena de que havia tomado a decisão certa, porque se Jesus estivesse em seu lugar, Jesus teria feito a mesma coisa. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, como aqueles 3 jovens que não se dobraram ante a estátua de Nabucodonosor. E aqui o texto nos leva a um segundo questionamento. Qual a atitude correta a ser tomada diante dessas circunstâncias todas? O caso de Alexandre Powers nós já vimos. Mas e de outras circunstâncias, como devemos agir? Só existe uma atitude a ser adotada, e esta não é a de luta nem de protesto, mas uma atitude de assumir a postura coerente com os princípios do Evangelho. É o que nós lemos nos versículos 12, 17 e 18 do capítulo 3 do livro do profeta Daniel que lemos. Estes versículos 12, 17 e 18 nos mostram o seguinte: os inimigos dos judeus procuraram um rei e disseram: alguns homens judeus, os quais designaste sobre a administração da província de Babilônia, são eles Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não te tomam em consideração, não te têm respeito. Eles não servem a teus deuses e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eles estavam enciumados. Por isso eles procuraram o rei. O rei chamou os 3 jovens. Disse a eles que lhes daria uma nova oportunidade. Versículo 16 diz o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam e disseram para o rei Nabucodonosor: nós não necessitamos te responder sobre isto. Se assim for, ó rei, nosso Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos.
Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essa deve ser a nossa atitude. Diante de tudo aquilo que é podre que o mundo coloca diante de nós. A Igreja de Jesus Cristo, neste momento, precisa de um grande despertamento espiritual. Nós não podemos continuar vivendo da maneira como temos vivido. Muitos cristãos estão abraçados ao pecado. Muitos estão flertando com o pecado. Embora não estejam praticando, estão flertando. Muitos cristãos estão batendo na tecla que hoje a sociedade tem defendido, de que se todo mundo está fazendo, eu também devo fazer. Não. O certo é certo, o errado é errado. Não há como o certo ser errado e nem o errado ser certo. Irmãos, nós precisamos de um grande despertamento espiritual. O nosso país precisa disso. O mundo em que vivemos precisa disso. O Estado no qual estamos inseridos como cidadãos necessita desse despertamento. A cidade em que nos encontramos, nós precisamos voltar para Deus. Precisamos dizer como Abacuque, lá no capítulo 3, no versículo 2 do seu livro, diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. É isso que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós continuaremos olhando para este texto e vamos observar algumas questões muito importantes. Mas durante esta semana até a próxima, vamos pensar naquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado e vamos nos posicionar como se posicionaram esses 3 jovens ante as tentações que o mundo tem colocado diante dos nossos olhos. Nós possamos, como eles, manter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nós vamos entoar o hino de número 306 do cantor cristão, tem como título O Caminho da Cruz, e logo depois nós estaremos apresentando os pedidos de oração, orando e concluindo o nosso culto.
Nós temos alguns pedidos de oração para os quais eu chamo a atenção dos irmãos. A irmã Silvia tem pedido oração por seu sobrinho Leonardo. Ele tem problema nas duas vistas e algumas ocasiões elas chegam até a sangrar e ele tem passado por alguns procedimentos. Eu peço aos irmãos que continuem orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Se for da sua vontade, restaure a visão, concedendo uma visão perfeita ao Leonardo, que ainda é muito jovem. Também quero pedir oração pela família do jovem Alexandre. Ele faleceu hoje aos 41 anos de idade. Recebemos pedido de oração da parte da irmã Regina Bill, que é amiga da família lá de Campinas. Ele sofreu um AVC, o seu estado era grave, mas havia a esperança de que ele pudesse restabelecer, mas infelizmente hoje ele veio a óbito, deixou a esposa, não sei se filhos, mas certamente uma família, pessoas queridas que agora estão sofrendo. Vamos orar pedindo ao Senhor para que conforte esses corações. Também eu gostaria que os irmãos se lembrassem do Juliano, eu tenho pedido oração por ele. Ele é filho de amigos nossos, o João, conhecido como colega da borracharia, a Sônia. Que Deus possa, na sua infinita misericórdia, atuar na vida deste jovem. Também gostaria de pedir aos irmãos que orassem pela irmã Laura. Ela tem problemas nos seus pés, por seu irmão Paulo, irmão do nosso irmão Antônio Mateus. Peço aos irmãos que continuem orando pela irmã Isabel Simões, por seu esposo, irmão José Carlos, pela irmã Heleninha, irmã Lourdes Selminha, irmão Tiago, pela vida do senhor Carlos Roque, sua esposa Maíra e toda a família. Peço aos irmãos que se lembrem nas orações das minhas irmãs Ana, Maria e Vasti. Também pela irmã Maria Eugênia, esposa do pastor Sena, dos irmãos da nossa irmã Dirce, Carlinhos, a Madalena, a senhora Isabel, a Tereza, demais familiares, o seu Luiz, marido da Isabel, que sofreu uma queda, que Deus possa restaurar a sua saúde. Também a irmã Eliana pediu novamente hoje oração pela Carilene, que Deus possa restaurar a sua saúde. Ela está grávida e que ela possa ter uma gravidez normal, para que ao final do período de gravidez ela possa dar à luz ao seu filho e venha trazer alegria para todos os seus queridos. E também a irmã Heleninha pede oração pelo Edmur, que é seu neto, e uma amiga por nome Cecília. Vamos nos lembrar de todos os nossos irmãos, amigos, conhecidos que estão enfermos, que Deus tenha misericórdia de todos eles. Também peço aos irmãos para acessarem o nosso canal Mensagens de Bolso no YouTube. Basta ir ao YouTube e escrever Mensagens de Bolso. O irmão receberá todos os dias uma mensagem de 3 a 5 minutos, 5 minutos e pouco, e uma mensagem sempre de esperança, de fé, de salvação, uma mensagem de conforto. A nossa mensagem de hoje já foi ao ar, os irmãos poderão ouvi-la. Eu peço aos irmãos para curtirem as mensagens, se não são inscritos, para se inscreverem. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que acessam este canal. Nós não ganhamos nada monetariamente falando com isso. O nosso objetivo é evangelizar, é levar as pessoas a conhecerem mais precisamente o Evangelho, terem uma experiência pessoal com Cristo. Eu desejo a todos uma boa semana. No próximo domingo nós estaremos na Casa de Deus às 9h30 para a nossa escola bíblica dominical e à noite às 19h para o nosso culto de adoração a Deus. Nós vamos orar concluindo o nosso culto desta noite. Oremos. Amado Senhor, louvamos-te por tua palavra, porque tão de perto ela fala ao nosso coração. Pedimos-te, ó Pai, que nos ajudes a vivermos uma vida reta, pura, santa diante de ti. Se há algo de errado, que possamos confessar
e viver da maneira como esperas que vivamos. Tu possas, Senhor, através da minha vida, da vida de cada servo teu, estabelecer um grande avivamento espiritual na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Passamos por momentos tão críticos, tão difíceis, mas nós confiamos no teu poder. Também, ó Deus, queremos colocar diante de ti os pedidos apresentados nesta noite. Ser com a família do Alexandre, que partiu hoje. Tu possas trazer conforto para o coração da sua esposa e de todos os seus familiares. Ó Deus, que eles possam encontrar em Ti o conforto, se ainda não são salvos, que tenham esta oportunidade agora de reconhecer Jesus como o seu Salvador pessoal. Colocamos diante de Ti a vida do Juliano, que sofreu um acidente tão grave e ainda, ó Deus, sofre com as sequelas, que Tu possas restaurar a sua saúde, se for esta a Tua vontade. Colocamos diante do Teu altar a vida do Leonardo, se for do Teu agrado, que possa restabelecer as suas vistas, que ele possa ter uma boa visão, ser também com o irmão Antônio Mateus, com a irmã Laura, com o irmão do irmão Mateus, o senhor Paulo. Ó Deus, que ele possa também ter a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador pessoal. Abençoa a irmã Laide, que é outra irmã, que é uma serva fiel e dedicada a Ti. Colocamos a vida dos nossos irmãos José Carlos, Simões e irmã Isabel, a irmã Lourdes Selminha, a irmã Heleninha, irmão Tiago, o senhor Carlos Roque, está lutando com enfermidade e se restabelecendo de uma cirurgia. Abençoa sua esposa Maíra, abençoa toda a família. Te peço por minhas irmãs Ana Maria e Vasti, Tu conheces as suas vidas e também o anseio do nosso coração. Ó Deus, nós confiamos em Ti, colocamos diante de Ti a vida da irmã Dirce, da irmã Maria, lá de Caxambu, que está aqui em Rio Claro, conosco. Queremos colocar diante de Ti a vida do Carlinhos, da Madalena, da senhora Isabel, do seu esposo, o senhor Luiz, que sofreu um acidente, e possa restaurar a sua saúde. Abençoa também a sua irmã Teresa e todos os demais familiares. Abençoa, Deus, a Carilene, abençoa seus pais, sua irmã, seu cunhado, seu esposo, todos os seus queridos. Ó Deus, colocamos ainda diante de Ti a vida do Edmor, a vida da Cecília, Tu os conheces. Abençoa a irmã Olga, o Samuel, abençoa toda esta família. Nós colocamos todos os pedidos diante do Teu altar e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Lírio do vale, com teu doce aroma vem me encher. Rosa de Saron, que eu cresça belo e puro aos olhos teus. Líder de milhares, faze-me o reflexo de tua luz. Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Tu aqui eu sigo, mostra-me o caminho a seguir. Mostra-me tua glória, teus juízos quero conhecer. Quero ser tua testemunha, transmitindo ao mundo tua luz.
amor. Vejo o mundo agonizando, preso às mãos do ar que enganador, tateando na escuridão, preso às derrotas que sofreu. Então eu vejo-te ao lado meu, brota dos teus olhos compaixão. Oh Cristo, vem em mim viver, teu reflexo ao mundo quero ser. O caminho a seguir, mostra-me tua glória, teus juízos quero conhecer. Quero ser tua testemunha, transmitindo ao mundo tua luz, oh tua luz, estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Aqui eu sigo, mostra-me o caminho a seguir, mostra-me tua glória, teus juízos quero conhecer. Quero ser tua testemunha, transmitindo ao mundo tua luz, oh tua luz, estrela da manhã, que eu transmita ao mundo teu amor. Estrela da manhã, que eu transmita ao mundo